expor aos usuários riscos cibernéticos. A existência do papel moeda, nesse sentido, serve como uma forma de diversificação, garantindo que os cidadãos tenham opções seguras em casos de instabilidades tecnológicas. A proposta da lei apresentada por Júlia Zanatta representa uma reflexão necessária em meio a essa transição para a era digital, que com certeza é inevitável. E esse real digital está chegando, e não sabemos se tem mais benefícios ou malefícios. Portanto, existe essa necessidade da preservação do dinheiro em espécie para garantir que nenhum brasileiro seja deixado para trás aí durante esse processo. A coexistência dos dois sistemas, o digital e o físico, pode ser a chave para assegurar uma transição inclusiva e equilibrada, que respeite tanto as inovações quanto as necessidades da população. A discussão sobre o futuro papel moeda vai além das questões econômicas e toca em aspectos sociais. E, igual eu falei aí, aspectos de inclusão. Nesse contexto, a proposta da deputada Júlia Zanatta vem para garantir que esse avanço digital não se torne uma barreira para quem ainda depende do dinheiro físico para viver e realizar as suas transações. E a preocupação da deputada é excelente. Ela está de parabéns. E a gente não viu outro parlamentar com essa mesma preocupação, né? A partir daqui, desse ponto aqui que estamos, vamos explicar exatamente o que vai acontecer e o que podemos esperar de tudo isso que está vindo aí. Enquanto discutimos política, algo que pode decidir o nosso destino por décadas está chegando a passos largos. Um sistema que vai impactar a vida de todos nós. Sabe por quê? O Brasil está no limiar de uma grande transformação financeira. Recentemente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o país está a um passo de se tornar uma economia tokenizada. Mas o que significa exatamente a ideia de uma economia tokenizada? Para entender esse conceito, precisamos explorar o papel dos tokens na economia. Quais são as tecnologias por trás disso? E qual será o impacto dessa mudança na vida dos brasileiros? Nesse quesito aqui, não é só quem tem dinheiro guardado em banco que pode sofrer ou não com as consequências dessa medida. Primeiro, eu vou explicar muito importante para a nossa economia e que não é de conhecimento de todas as pessoas. As commodities. Commodities são produtos básicos ou matérias-primas que são usados no dia a dia e têm valor no mercado, mas que não mudam muito de qualidade de um fornecedor para outro. Eles são produtos padronizados, ou seja, não importa muito quem produz, porque todos têm características muito parecidas. Os melhores exemplos são, no setor agrícola, café, milho, soja e trigo. O café que você bebe pode vir de diferentes países ou fazendas, mas continua sendo café. Na energia, como o petróleo, gás natural e o carvão. O petróleo é uma commodity, porque o tipo que vem de diferentes países é semelhante em uso. Os metais, como o ouro, a prata e o cobre, não importa se veio do Brasil ou da África do Sul. Ele será o mesmo metal. E como isso funciona? Imagine que você vai a um mercado para comprar trigo. Não importa se o trigo veio de uma fazenda no Brasil ou na Rússia. O produto final, trigo, é basicamente o mesmo. Por isso, as commodities são negociadas em grande escala e têm um preço definido pelo mercado mundial que é influenciado pela oferta, quantidade disponível no mercado e pela demanda, quantas pessoas querem comprar. E por que são importantes? As commodities são a base da economia, porque a partir delas outros produtos são criados. Por exemplo, o petróleo é uma commodity que se transforma em combustível e o trigo vira pão. O preço das commodities também afeta outros preços. Se o preço do petróleo sobe, o preço do combustível e de muitos outros produtos também pode subir. Resumindo, commodities são produtos básicos que usamos todos os dias, como alimentos, metais e energia, e seu preço é determinado pelo mercado global em um mundo globalizado.
Explicado essa parte, vamos ao que mais interessa. Em termos simples, uma economia tokenizada é aquela em que ativos, como imóveis, ações, commodities ou até mesmo a moeda nacional, podem ser representados digitalmente em plataformas de blockchain. Esses ativos são convertidos em tokens, que funcionam como representações digitais de algo com valor real. Assim, qualquer pessoa pode possuir, trocar e transferir esses tokens com transparência e segurança, usando tecnologias descentralizadas como blockchain. Diferente das moedas digitais, como o Bitcoin, que tem valor próprio, os tokens são como fichas digitais que representam bens ou serviços que existem no mundo real. Eles podem ser usados para fragmentar a posse de ativos, permitindo que múltiplas pessoas invistam em partes menores de algo que normalmente seria caro ou inacessível para um único investidor. Por exemplo, um token poderia representar uma fração de um imóvel ou ações de uma empresa. E para entender melhor, tem outros termos que não são muito populares, tal como o blockchain é a base tecnológica que permite a tokenização. É uma espécie de livro-razão digital descentralizado que registra todas as transações de forma transparente, segura e imutável. A tecnologia oferece várias vantagens, como a redução de fraudes, mais transparência e menos intermediários. Isso significa que, na prática, o uso de blockchain pode tornar o processo de compra e venda de ativos muito mais rápido e barato. Já os tokens podem representar qualquer ativo ou valor, desde moedas digitais até bens físicos, como imóveis, ouro ou commodities. No Brasil, o Banco Central já está trabalhando em um projeto piloto de uma moeda digital do Banco Central, CBDC, o Real Digital. Essa moeda será uma das bases para a tokenização da economia. E quais são as vantagens da tokenização para a economia brasileira? Bem, acredito que todos estão percebendo que ainda não estou fazendo nenhuma análise crítica dessa transformação. No final da explicação técnica, vamos saber qual é a implicação para nós cidadãos comuns. Qual é o primeiro passo para a tokenização? O Banco Central do Brasil já está desenvolvendo o Real Digital, que recebeu o nome de Drex e que será uma versão digital da moeda brasileira. Esse projeto é um exemplo claro da direção que o país está tomando em direção à tokenização da economia. O Real Digital permitirá que pessoas e empresas realizem transações digitais de maneira mais rápida e eficiente, com a segurança proporcionada pela blockchain. Além disso, a criação do Real Digital pode acelerar a digitalização de outros ativos no Brasil, como imóveis e contratos de investimento, permitindo que esses ativos sejam negociados e transferidos por meio de plataformas baseadas em blockchain. Até aqui, beleza. Agora eu quero falar o que isso pode influenciar em nossa vida. Qual será o impacto que isso poderá ter no nosso cotidiano? Vai ser tudo bacana como a equipe econômica do Banco Central faz parecer? Uma das maiores preocupações com a digitalização da moeda é o potencial para um nível sem precedentes de vigilância estatal que vai acontecer. Como as transações em moedas digitais podem ser rastreadas em tempo real, governos autoritários podem muito bem monitorar todas as transações financeiras dos cidadãos e empresas, interferindo na privacidade financeira. Essa vigilância total poderá ser usada para identificar, punir ou coagir indivíduos que se opõem ao regime ou realizam atividades que o governo considera indesejáveis. Não atingimos ainda esse nível, mas a gente já percebe como o sistema pode te deixar sem dinheiro, que poderá comprometer sua subsistência e de sua família. Temos vários exemplos que poderíamos mostrar aqui. Veja, nós estamos assistindo o ministro do STF confiscando dinheiro de empresas,
de pessoas físicas e até bloqueando o salário de trabalhadores. Em regimes autoritários, essa capacidade de rastrear cada transação pode se transformar em uma ferramenta de repressão, restringindo a liberdade econômica dos indivíduos. Governos podem, por exemplo, congelar ativos ou limitar o acesso a recursos de opositores políticos ou dissidentes. Com o uso de moedas digitais, o governo poderá exercer controle direto sobre a circulação da moeda e as transações financeiras. Isso significa que um governo centralizador poderia, em teoria, limitar o acesso de determinados grupos sociais a certos tipos de bens ou serviços, ou até mesmo manipular diretamente a economia para atingir metas políticas. Eu não estou falando aqui de governo X ou Y, mas a gente já tem exemplos suficientes para entender de onde que pode partir a sanha autoritária. Além disso, em um cenário de controle absoluto, o governo poderia impor taxas, multas ou confiscos de maneira automatizada, sem a necessidade de passar por intermediários ou obter autorização judicial. Em regimes mais autoritários, o governo poderia utilizar a moeda digital para implementar políticas monetárias extremamente intervencionistas. Isso incluiria a capacidade de manipular diretamente a quantidade de dinheiro em circulação, ajustar taxas de juros de maneira mais rigorosa e até mesmo impor limites ao uso do dinheiro em determinadas áreas ou por certos indivíduos. Hoje, qual é a realidade do Brasil? O que nós estamos vendo é um governo que arrecada demais, batendo recordes todos os meses, com a sanha arrecadadora, através de aumento de impostos e criação de novos. E mesmo assim não consegue equilibrar a balança comercial porque gasta demais. Com isso, o governo terá as criatividades diversas para conseguir mais dinheiro. Um exemplo disso poderia ser a imposição de datas de validade para o dinheiro digital, ou seja, o governo poderia obrigar os cidadãos a gastarem suas economias dentro de um determinado prazo, como forma de incentivar o consumo e evitar a poupança, controlando assim a demanda da economia, como também definir com o que você poderá gastar o seu dinheiro. E outra, se uma moeda digital centralizada se tornar o único meio de transação em um país, o governo poderá restringir ou condicionar o acesso a essa moeda com base no comportamento dos cidadãos. Isso poderá significar que o governo terá o poder de bloquear o acesso de cidadãos às suas próprias finanças, como uma forma de controle social. Pensa numa eventual crise, como a que tivemos recentemente, que houve o fechamento dos comércios. Isso se conecta à ideia de crédito social, como visto na China, onde o comportamento social e financeiro de um indivíduo pode influenciar seu acesso a benefícios e serviços do Estado. Um governo centralizador poderá usar moedas digitais para recompensar ou punir comportamentos de acordo com seus interesses. Outro risco é a possibilidade de censura financeira. Em um sistema digital centralizado, o governo poderá bloquear transações relacionadas a atividades que considera ilegais ou indesejadas, o que poderia incluir compras de determinados produtos, apoio a movimentos políticos ou doações a causas não alinhadas com os interesses do governo. Embora as vantagens sejam muitas, como prometem, a implementação de uma economia tokenizada, como vimos, traz muitos desafios e incertezas. A segurança digital também é uma das maiores preocupações, pois qualquer brecha em sistemas de blockchain pode comprometer dados sensíveis e causar perdas financeiras. Além disso, a regulação será um fator crucial, sem contar o poder
que é transferido para o executivo controlar a vida das pessoas. É isso. Por hoje, ficamos por aqui. As vitórias que posso perceber em minha vida, cada detalhe que observo mostra sua espera infinita. Pai, enquanto eu existo sempre vou lembrar, mesmo que sejam incontáveis, suas vitórias vou enumerar. Ó Senhor, teu amor é tão grande, em cada dia, em cada instante, suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. Nas noites escuras e frias, sua luz em me aquecer, em cada passo que eu dou, sei que posso em ti crer. Enquanto eu existo, sempre vou lembrar, mesmo que sejam incontáveis, suas vitórias vou enumerar. Ó Senhor, teu amor é tão grande, em cada dia, cada instante, suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. E quando as tempestades vierem, em ti vou confiar, pois sei que sempre estás comigo, tua graça vai me guiar. Quando as tempestades vierem, em ti vou confiar, pois sei que sempre estás comigo, tua graça vai me guiar. Ó Senhor, teu amor é tão grande, em cada dia, cada instante, suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. E quando as tempestades vierem, em ti vou confiar, pois sei que sempre estás comigo, tua graça vai me